Boa noite. E a paz do Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para louvar o Senhor e falar um pouquinho a respeito das coisas de Deus. Acho que é um tempo muito propício, muito oportuno, muito necessário estarmos com Ele, abraçados com Ele, caminhando com Ele, tendo fé nele, para podermos superar esse tempo tão tenebroso que todos nós temos vivido. Eu vou estar fazendo aqui uma breve oração. Meu Deus, fica conosco nesse momento que vamos compartilhar das coisas do céu. Dá-nos sabedoria, graça, poder do Senhor, para que a sua palavra seja nessa hora proclamada e que ela possa produzir o efeito, produzir aquilo que no teu coração é propósito nessa noite para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, começar com louvor, e tem por título A Terra. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar uma nova terra que será onde a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o seu grande amor. Aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. E uma nova terra aqui será, onde a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar
e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o seu grande amor. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. E com certeza, um dia, Jesus voltará. Voltará em glória. Todo olho verá. E estaremos para sempre com Ele, aonde não haverá mais tristezas, nem dissabor, nem choro, nem pranto, porque tudo novo se fará. Novos céus, nova terra, novo governo, novo Senhor, tudo novo. Eu vou compartilhar com vocês nessa noite o texto de Isaías, do profeta Isaías, capítulo de número 51. Palavra de conforto para Sião. Diz assim a palavra do Senhor: ouve-me vós, os que procurais a justiça e os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei, porque o Senhor tem piedade de Sião. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito, como luz dos povos. Perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Olha, para quem está vivendo esse tempo que nós olhamos assim
e tem hora que parece tudo um pesadelo, um sonho, um pesadelo. Mas a realidade está aí, estampada diante dos nossos olhos. O mundo numa calamidade. E as coisas caminhando de mal a pior. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero salientar duas palavras dentro desse texto, que quando o profeta diz, não temais o opróbrio dos homens. Essa palavra opróbrio, que significa aquilo que humilha, aquilo que desagrada, que revela alto grau de baixeza, ou como uma desonra pública, ou uma exposição dos nossos erros, podem nos levar à vergonha, à humilhação e ao opróbrio. Quero destacar também quando o profeta diz, nem vos turbeis por causa das injúrias. Injúria significa as ofensas, aquilo que torna infame, uma desonra. E o que eu quero tratar nesta noite com toda serenidade, toda sobriedade e toda humildade é sobre esse Deus que nós temos, esse Deus poderoso para salvar, para realizar grandes feitos, para fazer milagres. Ele está diante dessa situação e tudo está sob o seu controle. Nada está tão distante dele que ele não possa se inclinar e olhar para essa situação em que nos encontramos. Nós temos um Senhor que pode nos livrar do opróbrio e da desonra desse tempo, de tudo isso que estamos passando. A maioria dos profetas, dos livros proféticos, foi no seu contexto que cada profeta ministrou. Os sobrescritos, ou seja, sobre aquilo que escreveram. Em termos gerais, podemos falar de três conjuntos de circunstâncias históricas centrais no ministério desses profetas. Primeiro, o julgamento por meio dos assírios no século 8. Os assírios eram um império dominante do Antigo Oriente, próximo, e portanto de motivo de grande preocupação para os profetas. Em resposta ao pecado prolongado e manifesto dos israelitas, Deus então decide usar os exércitos da Síria para julgá-los. Em 734 a.C., o rei assírio Senaqueribe atacou Judá e chegou a sitiar Jerusalém, mas o Senhor fez recuar no último instante. Isso se encontra em 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 17, de 17 a 19. Os profetas que ministraram nesse período falam com frequência desses acontecimentos.
Foram 3 os ataques em 3 estágios principais. Em 734 a.C., Israel, o Reino do Norte, aliou-se à Síria para resistir o domínio assírio. Mas essa coalizão provocou a derrota da Síria e a subjugação de Israel pela Síria. Nós vivemos uma situação muito semelhante, sendo subjugados pelos poderosos, pelos políticos corruptos. Em todos os segmentos da sociedade existem pessoas para subjugar a nação, o mundo, para torná-lo cada vez pior e melhor para uma minoria que enriquece cada dia à custa do sofrimento e à custa da desgraça alheia. Sem pensar nas vias de fatos, vão em direção aos seus ideais, seus objetivos, até concluírem, até atingirem os seus alvos e passando por cima de tudo e de todos. Em 732 a.C., os assírios reagiram a novas rebeliões, destruíram Samaria, a capital do Reino do Norte, e exilaram vários dos seus cidadãos. Por fim, em 701 a.C., o rei assírio Senaqueribe atacou Judá e chegou a sitiar Jerusalém, mas o Senhor o fez recuar no último instante. E os profetas que ministraram nesse período falam com frequência desses acontecimentos. Em segundo lugar, houve o julgamento por meio dos babilônios. Em 612 a.C., os babilônios conquistaram Nínive, a capital da Síria, e se tornaram um império dominante da região. Como Israel, o Reino Norte, já havia sido derrotado e exilado pelos assírios, Deus usou então os babilônios para julgar Judá, o Reino Sul, mediante invasões e deportações em 3 levas. 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. E a primeira deportação, ela resultou na subjugação e deportação de alguns membros da elite de Judá, como Daniel e seus amigos. Isso nós podemos confirmar no livro de Daniel, capítulo 1, dos versos de 3 a 6. A segunda invasão, a segunda deportação, resultou na subjugação. A segunda invasão resultou em mais dificuldades para o povo, e a outra deportação de judeus, como Ezequiel, que nós encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 33, versos 21, e em 2 Reis, capítulo 24, versos 14. A terceira invasão resultou na destruição de Jerusalém e no exílio de quase toda a população. Isso nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 25, versos de 1 a 21. Vários profetas predisseram esses acontecimentos. Interpretaram-nos à medida que se desdobravam e refletiram sobre os mesmos após os acontecimentos, as ocorrências. Em terceiro lugar, então, houve a restauração. Em 539, entre 539 a 538 a.C., o imperador Ciro da Pérsia derrotou a Babilônia e permitiu que alguns judeus voltassem para Jerusalém. Um pequeno número de judeus regressou à terra prometida,
sob a liderança de Josué, o sumo sacerdote, e de Zorobabel, um dos descendentes de Davi. Depois de alguns atrasos, o templo finalmente foi reconstruído em 520 a 515 antes de Cristo. Apesar desse começo relativamente promissor da comunidade restaurada no tempo de Esdras e Neemias e nas décadas subsequentes, de 450 a 400 a.C., a religião falsa se arraigou de tal modo entre o povo que voltou do exílio que todas as esperanças de concretização gloriosa do reino de Deus passaram a ser projetadas para um futuro distante. Conhecemos hoje o período do Novo Testamento. Muitos profetas também trataram desses acontecimentos. Voltando um pouco agora para a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro, que ficou muito conhecido pelas suas negações, mas também muito conhecido pelos milagres que Deus operou através de sua vida. Porta do templo de Formosa, um deles, dizendo àquele homem coxo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O mesmo que pregou o sermão e 3.000 almas se convertem, depois 5.000 almas se convertem. E esse apóstolo, ele deixou uma de suas cartas a seguinte palavra: Deus, por intermédio desse apóstolo, nos diz nessa noite: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando e procurando alguém para devorar. Olha, eu fico aqui pensando como é atual esse capítulo 51 de Isaías, com esta palavra de 1 Pedro, que em tempos tão diferentes foram porta-vozes de Deus, e nesse tempo presente as coisas estão se desenrolando de uma maneira que a voz de Deus, contida nas Escrituras, aquilo que nos foi revelado, porque Deus ainda é muito maior do que tudo isso que está aqui. Ele é o Deus que inspirou os homens a escreverem essa palavra. Ele expressou sua vontade. Porém, nesse tempo tão difícil, essa palavra vem nos trazer uma sobriedade, uma razão de ser, de pensar, analisar e refletir sobre o que o profeta, através da
revelação de Deus para ele, a inspiração de Deus, estaria sendo usado hoje para falar conosco diretamente. Deus falando comigo e com você. Não temais o opróbrio dos homens. Não vos turbeis por causa de suas injúrias, suas desonras, por causa de todos esses acontecimentos. Coisas piores o povo de Deus já passou. Foi tirado do Egito, foi tirado da Babilônia. E vai ser tirado dessa terra. Ou até mesmo se alguém estiver com ele, que já dorme, seremos tirados daqui para uma nova vida, uma nova esfera, um novo mundo, uma nova realidade. Um mundo totalmente, onde seremos transformados totalmente em corpo glorificado. E o profeta Isaías, no capítulo 51, de 4 a 11, ele vem encorajando o povo como porta-voz de Deus, como a boca de Deus, a não temer o opróbrio dos homens e nem se turbar por causa das suas injúrias, porque eles seriam roídos como a traça que rói um vestido e que o bicho os comeriam como a lã. Aqui Deus está dizendo para você, não tema todos esses acontecimentos. Continua crendo, esperando, confiando, acreditando que você, quando assim faz, Deus, Ele se alegra e Ele trabalha por você que nele espera. E não tem outra alternativa para nós a não ser enfrentarmos esse tempo, superarmos esse tempo, vencermos esse tempo. E como igreja ainda temos a força para fortalecer o fraco, o cansado, o desesperançoso, o que está se sentindo impotente totalmente diante dessa situação. Nós não temos que ficar surpresos com os acontecimentos desse tempo presente. Nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que acontecerá ainda coisas muito piores cada dia. Mas a nossa função é trazer uma palavra de fé e de esperança, porque se a nossa vida se resumisse só nas coisas dessa terra, miserável homens que seríamos.